Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à live número 1, Ciência de Dados, Modelagem e Previsão Econômica. Irei compartilhar então a minha tela para que nós possamos iniciar a live de hoje. A agenda de hoje é esta. Nós vamos, inicialmente irei falar sobre minha formação acadêmica e minha experiência profissional. Logo em seguida, eu falo um pouquinho sobre o que é a ciência de dados. Nós vamos utilizar hoje o algoritmo de regressão e entender para que serve esse algoritmo. E eu darei um exemplo, nós vamos rodar esse algoritmo no Excel e eu vou fazer esse processo passo a passo para que todos possam entender. Vamos interpretar os resultados que esse modelo gera e, por fim, realizaremos uma previsão. Aqui um pouco da minha formação acadêmica. Então, eu tenho um triplo mestrado, um mestrado em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Sou economista. Atualmente eu estudo na BYU Idaho, que fica em Rexburg, Idaho, Estados Unidos. Eu estudo Ciência da Computação, bacharelado, meu segundo bacharelado. No ano passado eu terminei na BYU também, que é esse símbolo que vocês estão vendo aqui, é da mesma universidade. Uma pós-graduação em Álgebra, Matemática Pura, Finanças e Habilidades. Também fiz um curso na Insight College, em Salt Lake City, Utah. Fica a escola. Eu fiz um curso de negócios, né, nessa escola. Aqui na Harvard Business School, eu fiz um curso de especialização em economia, estatística e outros métodos quantitativos. Tem algumas especializações pelo INSPER e pelo IBMEC e pela Fundação Getúlio Vargas. E também aqui algumas outras instituições, essa que fica no Canadá, em Vancouver, British Columbia, Estados Unidos também, e pela Geek University. Então, essa aqui é um pouco da minha formação acadêmica. Caso vocês queiram conhecer um pouco mais sobre a minha formação acadêmica, podem acessar o meu perfil no LinkedIn, Ricardo Celas, podem digitar lá e vocês encontrarão. E lá tem o meu perfil completo. E também aqueles que queiram conhecer um pouco mais da minha carreira acadêmica, podem acessar a plataforma do CNPq e acessar o meu currículo Lattes também para conhecer a minha carreira acadêmica. Eu sou autor da disciplina Tendências Digitais em Finanças, da Croton, do curso de MBA em Finanças no Mercado de Capitais. Todo o material que foi produzido, os artigos científicos, a disciplina que foi desenvolvida está registrada na Agência Brasileira do ISBN. E essa é uma parte da minha carreira acadêmica, mas eu tenho vários outros artigos também publicados por outras instituições e podem consultar pelo CNPq e no meu perfil do LinkedIn também vocês encontrarão mais informações. Aqui um pouquinho da minha carreira profissional, as instituições que eu trabalhei, e desde 2015 eu participo de projetos de transformação digital, participei no Senac São Paulo, na Lawrence International University, na Croton, e em seguida mudou para a Cogna, né? E nesses projetos de transformação digital, trabalhei com modelos estatísticos com grande volume de dados, como, por exemplo, na Croton, que tinha o objetivo de reter e fidelizar os clientes, né? Então, um modelo estatístico que envolvia dados de praticamente toda a companhia, de todas as áreas, e ele foi feito no RStudio, utilizando a linguagem R, né, de programação, onde ele gera, né, um score para que tanto a área de marketing como a área de vendas possa saber a probabilidade dos alunos se rematricularem no semestre seguinte. Então, foi bem interessante.
No Senac São Paulo, participei da construção de um share service, né, de centralização de departamentos, fez parte do processo de transformação digital e de implementação de sistemas de softwares e de ferramentas com esse objetivo. Aqui algumas outras instituições. Atualmente eu trabalho nessa instituição, Latter-day Saints, é uma instituição global, como gerente de auditoria de sistemas e de controles, como cientista de dados e também como DevOps. Então vamos iniciar aqui, né, o que é ciência de dados. Primeiro, conceituar um pouquinho o que é a ciência de dados. Eu gosto muito desse diagrama aqui que explica, né, o que é a ciência de dados. Então, rapidamente aqui para introduzir, é uma área interdisciplinar que tem como objetivo estudar e analisar dados estruturados e não estruturados. Mas que tipo de dados? Qualquer tipo de dado, vídeo, foto, números, texto e assim por diante. Para obter conhecimento, detectar padrões e ter insights para tomada de decisão, né? Intuições para tomada de decisão. Então, a ciência de dados, ela contribui para resolver esses problemas de negócio, por exemplo, de encontrar padrões, de projetar o futuro. São aqui apenas 2 exemplos, né? Em 1980, né, na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, o estatístico C.F. Jeff, ele já sugeria que fosse adotado o nome ciência de dados no lugar de estatística, porque ele entendia que o que os estatísticos faziam nos últimos 2 séculos era ciência de dados. Então, aqui no diagrama, a gente vê que a ciência de dados ela tem uma interlocução com diversas áreas do saber, né? Então, matemática e estatística, ciência da computação, aprendizagem de máquina, machine learning, software tradicional, pesquisa tradicional e uma área específica. Então, a gente poderia citar a área da medicina, da ciência econômica, da engenharia civil, da engenharia elétrica e assim por diante. Aqui, quando a gente fala de uma especialização específica, seria uma área do saber específico, onde a gente está aplicando a ciência de dados para resolver algum problema de negócio, algum problema de pesquisa, por exemplo. E hoje nós vamos utilizar um algoritmo de regressão múltipla para projetar o PIB. O que é o PIB? É o Produto Interno Bruto. É a riqueza que uma nação gera num período de 1 ano, por exemplo. E aqui a gente tem a evolução trimestral do PIB do Brasil em cada governo aqui. E nós vemos que em 2020, no primeiro trimestre, caiu 1,5%, no segundo trimestre 9,6% negativo, e no terceiro trimestre de 2020 cresceu 7,7% o PIB, um crescimento recorde por trimestre. E nós vamos então hoje projetar qual vai ser o crescimento do PIB, utilizando o algoritmo de regressão múltipla, utilizando a ciência de dados, para projetar o PIB do 4º trimestre de 2020. Essas informações aqui eu retirei da Folha de São Paulo, do dia 3 de dezembro de 2020. Então, de acordo com o economista Richard Stone, um economista britânico que ganhou um prêmio Nobel de Economia em 1984, o produto interno bruto, a riqueza que um país gera, que nós vamos estudar o Brasil, em um período de 1 ano, por exemplo, ela é determinada por essas variáveis aqui: consumo das famílias, investimentos, gastos do governo, exportações e importações. Aqui a gente pode traduzir para balança comercial, porque as exportações menos importações é o saldo da balança comercial. Por que eu estou apresentando esse modelo? Porque a gente vai utilizar a ciência de dados para poder testar com ciência de dados, com algoritmo de regressão múltipla, para verificar se o que esse economista propôs de fato ele é verdadeiro, se realmente é um modelo válido do ponto de vista da ciência de dados. Então, para a gente iniciar, para falar um pouquinho desse modelo, eu vou acessar aqui o Excel para trazer alguns exemplos para introduzir o assunto. Então, vamos supor que eu tenho aqui nesse gráfico, né, eu tenho uma variável
dependente, que é o preço do apartamento, ou seja, o preço do apartamento depende do tamanho do metro quadrado que esse apartamento tem. Então, eu considero que essa é uma variável dependente. E essa é uma variável independente, o tamanho em metro quadrado do apartamento. Então, à medida que o metro quadrado do apartamento é maior, o preço também do apartamento é maior. Se for menor, da mesma forma, o preço é menor. E aqui a gente traça uma equação para projetar o preço do apartamento de acordo com o metro quadrado que ele tem. Essa reta é uma equação que está representada aqui que eu vou explicar. E esses pontos que vocês estão visualizando aqui são os dados reais. Veja que nós temos um problema nessa projeção, né? Aqui eu tenho, por exemplo, neste ponto, para esse metro quadrado, esse preço de apartamento, mas eu também tenho um apartamento bem mais caro e nesse ponto um apartamento bem mais barato, né? Então a gente pode entender claramente que o tamanho em metro quadrado do apartamento não é suficiente, não explica totalmente o preço dos apartamentos. Então a gente precisa melhorar essa projeção aqui. Esse Y chapéu é o preço do apartamento previsto, né? Esse beta 0 é um coeficiente que o nosso modelo vai calcular, que vocês vão ver. E esse beta 1 também é um coeficiente em relação ao tamanho em metro quadrado, né? Que vai ser calculado pelo algoritmo. E o X são os metros quadrados que o apartamento tem. Então, vamos supor que aqui é 1 e são 100 metros quadrados. Então, eu tenho o resultado aqui, 1 vezes 100, 100. E aí eu tenho também aqui um outro número que vai ser gerado pelo modelo. Somando os dois, eu tenho o preço previsto do apartamento. Mas para resolver esse problema de projeção aqui, a gente tem outliers aqui, a projeção não está muito boa. Nós podemos utilizar um outro modelo de regressão que é conhecido como regressão múltipla. Por que múltipla? Porque a gente sabe que não é só o tamanho do metro quadrado que explica o preço dos apartamentos. Então, a gente vai lá e adiciona, por exemplo, a idade do imóvel, né? Então, a gente adiciona mais uma variável. Ele é múltiplo porque ele considera várias variáveis. Aqui no Excel, a gente pode adicionar mais variáveis com um limite de 16 variáveis, né? Para uma regressão múltipla. A gente pode adicionar, aqui temos duas, poderia adicionar mais 14, né? Como, por exemplo, localização e etc. E aqui a gente tem a equação do modelo. Então, eu tenho o Y chapéu, que é o preço previsto do apartamento, de acordo com o quê? O tamanho do metro quadrado e de acordo com a idade do imóvel. E esses betas, beta 0, beta 1 e beta 2, são os coeficientes que o modelo vai calcular. São números, né? Que ele vai calcular. Então, esse coeficiente vezes o tamanho do metro quadrado do apartamento, esse outro coeficiente vezes a idade do imóvel. E aqui na frente a gente tem um Ezinho, que não está aqui, mas é um termo de erro, né? É um erro que o algoritmo considera na projeção, que eu vou exemplificar mais para frente também. Então, aqui nós vimos a regressão simples, que usa somente uma variável independente para explicar o preço do apartamento, e aqui uma simples, né, com uma variável, e uma múltipla, utilizando aqui já mais uma variável para explicar o preço, que é a idade do imóvel. Para melhorar essa projeção, essa divergência que a gente viu aqui nesse gráfico. Quando a gente faz uma projeção utilizando um algoritmo de regressão múltipla, a gente vê essa reta, que é aquela projeção que eu mostrei, por exemplo, agora em relação ao preço do apartamento e o metro quadrado, e tem essa nuvenzinha de dados aqui que são os dados reais. Então, se a gente pegar o erro, né, dessa projeção até esse ponto, e cada um dos pontos acima da linha, cada um dos pontos abaixo da linha, e somar esses erros ao quadrado é igual a 0. Significa que esse algoritmo ele faz o ajuste muito preciso, né, na projeção em relação ao futuro, dentro dessa nuvem de dados aqui. Nós vamos utilizar dados do Brasil dos últimos 20 anos, do ano 2000 a 2020. Então, a gente, portanto, vai pegar uma amostra de dados.
E uma dica aqui é utilizar uma amostra maior que 30 dados pelo menos, para que essa distribuição de probabilidade dessa amostra, ela tem esse formato de sino aqui, que a gente chama de distribuição de probabilidade normal, né? Então, a minha amostra não é uma amostra com viés e não vai afetar a qualidade da minha projeção. Então, vamos agora para o modelo no Excel. Então, aqui estão os dados do Brasil. Então, vejam que todos os dados estão estruturados, rotulados em cada coluna. Todos estão no mesmo período de tempo, ou seja, é trimestral. E todos estão na moeda nacional, em reais. Então, aqui nós estamos vendo uma tabela com dados estruturados. E que nós vamos aplicar esse algoritmo. Então, nós vamos testar se, de fato, o que o Richard Stone propôs, ele realmente é verdadeiro com a utilização da ciência de dados. Então, para aqueles que não têm a ferramenta de análise de dados no Excel, cliquem em arquivo, o meu está em inglês aqui, né? Mas é lá em arquivo, mais opções, clica aqui em add-ins, e aqui vai ter uma opção chamada análise de dados. Você selecione, no meu já está aplicado, dê um OK aqui. Aí aqui na parte superior, se vocês clicarem em dados, né, aqui data em inglês, vocês vão ver aqui, ó, análise de dados. Cliquem aqui, selecione a opção regressão, dê um OK, e nós vamos então selecionar aquela variável que a gente chamou de variável dependente, que é o PIB. Vamos selecionar aqui os trimestres que nós temos, até o terceiro trimestre de 2020. Uma variável dependente. E aqui as variáveis X são as variáveis independentes, são as variáveis que explicam o PIB. Então, é o consumo das famílias, investimentos. FBKF significa formação bruta de capital fixo. Vocês vão encontrar isso, essa definição de investimentos também. Gastos do governo, exportações e importações. Aqui, investimentos, é investimentos em máquinas e equipamentos, né? Investimento produtivo do setor privado. Aqui nós temos os gastos do governo, mas temos também investimento de capital. Vamos selecionar. É importante saberem que entre essas colunas não podem ter colunas vazias. Então, selecionem aqui as variáveis independentes até o terceiro trimestre de 2020. Cliquem aqui. Nós vamos dizer que esses dados estão rotulados e eu quero um nível de confiança de 95%. Eu vou explicar o que é esse nível de confiança de 95%. E aqui eu vou pedir para ele plotar os erros, né, os resíduos da projeção, que eu vou reforçar isso mais para frente, esses conceitos, e a plotagem também da distribuição de probabilidade para verificar se a minha amostra tem problema, algum viés ou não, ou se ela tende a ser uma distribuição de probabilidade normal. Clicando em OK, ele vai gerar as saídas, os outputs, né, do modelo que a gente está usando. Vejam que ele sai um pouco desconfigurado aqui, mas eu já deixei uma planilha separada aqui, bem configurada para que a gente possa trabalhar. Então, são os mesmos resultados que a gente vai ver aqui. Então, um indicador importante dos resultados, né? Aqui em português vai aparecer para vocês como tabela A9. Esse R quadrado, ele de 99,94%, ele está explicando o seguinte, olha, essas variáveis aqui independentes, consumo das famílias, investimentos, gastos do governo, exportações e importações, elas explicam 99,94% do PIB do Brasil. Isso é muito bom. O modelo não tem objetivo de ter um R quadrado grande, mas é muito bom que aqui praticamente deu 100%, estatisticamente é 100%. Esse 0,06% que esse modelo não explica é alguma variável que nós não conhecemos, tá?
Aqui nós temos o teste F. O que é o teste F? A gente chama de p-valor do teste F, né? Lembra que nós selecionamos lá um intervalo de confiança de 95%? Então, para o teste F, esse teste F ele avalia o seguinte: essas 5 variáveis, no conjunto delas, elas são significativas para explicar o PIB do Brasil? Então, como nós selecionamos um nível de confiança de 95%, eu aceitaria no máximo aqui um teste F igual a 5%. Mas vejam que nosso modelo está muito bom, né? Deu 0%, isso é muito bom. Isso indica que essas 5 variáveis, de forma conjunta, são significativas para explicar o PIB do Brasil. Ou de uma nação. Podemos até extrapolar isso para outras nações. E aqui o p-valor, né, o p-value em inglês, é o mesmo teste de significância, mas ele testa individualmente cada uma das variáveis para verificar se elas são significativas para explicar o PIB no modelo. Então vejo que todos estão abaixo de 5%. Então, excelente. As variáveis de fato são significativas. E aqui é o intercepto, né, esse coeficiente de intercepto, que também é feito o teste, deu 1,93%, eu aceitaria no máximo até 5%. Então, esse modelo, esses testes mostram que esse modelo realmente ele é muito bom, ele é significativo, as variáveis de forma individual e conjunta são significativas e explicam praticamente aí, arredondando aí estatisticamente 100% do PIB. Aqui embaixo ele faz uma plotagem também, olha, do PIB projetado, né? Vamos pegar, por exemplo, o último que ele projetou, 1.924 bilhões de reais. Vamos verificar lá o dado real, que é esse dado real aqui, ó. Terceiro trimestre de 2020, 1.891, ele projetou 1.924. 1.924 bilhões de reais. Desculpa. E aqui, 1.891 bilhões de reais. Aqui ao lado ele mostra os erros em relação ao que aconteceu na realidade, né? Os desvios, como a gente viu lá na curva. E lembra que eu falei que a soma dos erros, acima da linha e abaixo da linha, é igual a zero? Olha aqui, ó. É igual a zero. Então, a projeção que foi feita, ela é bem precisa, né, em relação àquela nuvem de dados, ou seja, o que acontece na realidade. Então, é uma projeção bem precisa. Então, agora nós vamos entender o que a gente pode fazer com esses resultados aqui para a gente projetar o PIB do quarto trimestre de 2020, que ainda não foi divulgado, indo aqui para o modelo. Então, nós temos aqui aqueles coeficientes que vieram daqui, ó. Então, só lembrando, né? Esses coeficientes são beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4 e beta 5. Na nossa equação lá que eu mostrei. Só para voltar, para vocês verem a equação. Aqui, ó, por exemplo, ó, beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 e beta 4. Né? E a gente tem aquele termo de erro que é esse Ezinho aqui, que é aqueles erros que eu mostrei, ou resíduos, né? Chamado de resíduos. Então a gente tem aqui, com base nessas projeções, desses coeficientes vezes os dados, por exemplo, o coeficiente vezes o consumo da família, esse coeficiente beta 2 vezes os investimentos e assim por diante, a gente vai ter o PIB projetado. Então eu levo esses coeficientes para cá. E agora eu tenho um problema, porque para eu projetar o PIB do quarto trimestre de 2020, eu preciso saber quanto que vai ser o consumo das famílias, os investimentos, os gastos do governo, as exportações e as importações. Então, o que eu utilizei aqui? Eu utilizei uma função no Excel que se chama forecast, em inglês, e aí em português vocês vão encontrar como previsão. Então, eu peguei os dados lá desde o ano de 2000, que são 20 anos de dados que a gente tem aqui analisados, trimestrais, por exemplo, dos gastos, dos investimentos, por exemplo. Consumo das famílias, por exemplo.
Então, eu apliquei essa função aqui chamada previsão, em português aí vai estar escrito para vocês previsão, que ele pega os dados passados e o que ele faz? Ele faz uma regressão simples, linear, de quanto seria o consumo das famílias para o quarto trimestre de 2020. Eu tenho aqui até o quarto trimestre de 2019, eu peguei todos os quartos trimestres dos anos anteriores, mesmo período, e fiz essa projeção aqui. Então, de acordo com essa projeção, que é uma regressão que está sendo feita aqui nessa função, é um algoritmo de regressão simples, está projetando 1,275 trilhões de consumo das famílias no quarto trimestre de 2020, por exemplo. Então, eu fiz isso para cada uma das variáveis, para investimentos, gastos do governo, exportações e importações, que estão aqui. Eu estou puxando lá de cima, daqueles cálculos que eu acabei de mostrar. Então, eu tendo esses dados projetados e aplicando os coeficientes, eu consigo calcular qual que vai ser o valor do PIB. Então, por exemplo, aqui eu tenho intercepto, que é o beta 0, e aqui eu tenho o beta 1, por exemplo, que é lá o coeficiente vezes o dado de consumo das famílias que eu projetei. E assim por diante. Eu só faço a multiplicação e depois eu aplico aqui aquela função, aquela equação que eu mostrei para saber qual que é o valor do PIB que eu mostrei aqui, ó, naquele exemplo aqui do Excel. Né? Essa equação aqui. Né? Então, eu faço a somatória do beta 0, que é esse intercepto aqui, é o beta 0, esse coeficiente. O beta 1, beta 2, beta 3, beta 4 e beta 5. Vejam que o beta 5, né, as importações têm um efeito negativo no PIB, né? O coeficiente ele é negativo. Então, o resultado também é negativo. E como aqui é exportação menos importação, é o saldo da balança comercial, o sinal está negativo, eu coloquei positivo aqui, só para poder fazer o cálculo correto de exportação menos importação, menos importações, né? Então, aqui a gente está projetando o PIB do quarto trimestre de 2020 em 1,950 bilhões de reais. Em relação ao quarto trimestre de 2019, projetando um crescimento de 1%. Em relação ao terceiro trimestre de 2020, o crescimento do PIB, ou seja, da riqueza que é gerada na economia, nesse trimestre, um crescimento de 3%. Então, essa foi a projeção que o algoritmo de regressão múltipla fez, esse modelo. Vejam que aqui nós utilizamos ciência de dados em cada passo do nosso modelo, inclusive para projetar essas variáveis aqui, para calcular o PIB do quarto trimestre de 2020. E aqui eu também consigo avaliar o impacto, olha só que interessante. Por exemplo, a cada 1 bilhão de reais de consumo das famílias, o PIB é impactado em 1,275 bilhões. Aqui, a cada 1 bilhão investido, né? Aqui a cada 1 bilhão é impactado em 1,275 bilhões. Aqui, a cada 1 bilhão de reais de investimento, impacta o PIB em 1,175 bilhões. Aqui, investimento de 1 bilhão de reais em gastos do governo, por exemplo, inclusive investimentos de capital, impacta o PIB em 620 milhões de reais. A cada 1 bilhão de exportação, impacta o PIB positivamente em 1,183 milhões. E a cada 1 bilhão de reais de importação, impacta negativamente o PIB em 1,570 milhões de reais. Então, eu consigo também ver aqui impacto no PIB, por exemplo, a cada 1 bilhão, a cada 1 trilhão, assim por diante. Como eu calculo isso? Né? Vezes o coeficiente que foi calculado lá. Então, 1 bilhão vezes o coeficiente. Né? Eu
consigo analisar. No caso aqui, eu não usei 1 bilhão. Na realidade aqui, deixa eu corrigir, foi 1 trilhão. 1 trilhão. Então, 1 trilhão 275 bi, 1 trilhão 175 bi, 620 bilhões, 1 trilhão 183 bilhões e 1 trilhão 570 bilhões, corrigindo aqui. E por que é tão importante, né, prever o futuro do PIB, né, do Produto Interno Bruto, de quanto uma economia ela vai gerar de riqueza? Porque, por exemplo, para as empresas aéreas, por exemplo, são muito sensíveis às variações do PIB. Então, quando o PIB cresce, as companhias aéreas, por exemplo, vendem mais passagens aéreas. Quando o PIB cai, elas vendem menos. Então, é uma indústria, né, a indústria da aviação, da aviação comercial, ela é muito sensível às variações do PIB em relação à receita que a empresa obtém com a comercialização de passagens aéreas. E vamos continuar aqui. Para validar esse modelo, a gente precisa também avaliar a dispersão dos dados, né? Em relação aos resíduos, aos erros, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho a dispersão dos erros, dos resíduos, em relação ao consumo das famílias que foi projetado. Por que a gente precisa fazer essa análise visual aqui? Porque às vezes pode existir multicolinearidade. O que é multicolinearidade? É quando existe um pressuposto aqui nesse modelo que essas variáveis aqui que estão explicando o PIB, que são as variáveis independentes, elas não podem ter correlação entre elas, né? Elas precisam ser de fato independentes. E quando existe alguma correlação entre elas, a gente tem problema de multicolinearidade, o que vai prejudicar a minha projeção de PIB, vai diminuir a qualidade da minha projeção, eu vou ter problemas com a minha projeção. Então, sempre que a gente vê esse gráfico de dispersão de resíduos com formato, por exemplo, assim ou assim, né, a gente tem um problema de multicolinearidade que mostra que essa variável pode ter uma correlação com alguma outra variável que a gente considerou lá no modelo como independente. E assim por diante. Eu avalio isso para investimentos, gastos do governo, exportações, importações, e eu vejo aqui que a gente não tem esse problema de multicolinearidade pela dispersão dos dados aqui, dos resíduos, né? E aqui, por fim, né, eu coloquei esse gráfico para mostrar o seguinte: a gente consegue avaliar cada uma das variáveis independentes, qual que é a relação dela com o PIB, por exemplo. Então, a gente pode ver claramente aqui que quanto maior é o consumo das famílias, maior é o PIB, né, de acordo com essa projeção que foi feita aqui. Né? Então, se eu pegar, por exemplo, aqui nesse ponto, o PIB é desse tamanho. Se o consumo da família é aqui nesse ponto, eu tenho um PIB bem menor. Então, a relação ela é positiva entre consumo das famílias e PIB. Né? E isso eu consigo avaliar para cada uma das variáveis que nós trabalhamos. Então, só para mostrar aqui também as plotagens a regressão, o algoritmo de regressão múltipla faz aqui, a gente consegue ver a relação dessas variáveis. Então, por exemplo, se a gente colocasse só gastos do governo para explicar o PIB, né, veja que a gente teria um R quadrado de 89%. Né, como a gente adicionou as outras variáveis, a gente chegou lá em 99,94% no R quadrado, que explica a variação do PIB. Né? Então, aqui é importante a gente olhar essas variáveis individualmente, também nessas plotagens, para entender como que é a relação dela com o PIB. Né? A gente tem as plotagens aqui de todas as variáveis para entender isso. Então, concluindo, né, de acordo com o que aquele economista propôs, como eu mostrei lá no slide, né, aquele modelo econômico, deixa eu só projetar aqui novamente, para o PIB, a gente viu, utilizando o algoritmo de regressão, que de fato
esse modelo é um modelo válido para projetar o PIB de acordo com o que foi proposto pelo Richard Stone, né? E a gente provou isso através de um algoritmo de regressão múltipla, através da ciência de dados, né? Que é um modelo matemático, um modelo estatístico. Por quê? Porque esses modelos, por exemplo, aqui é um modelo econômico, né? Pela ótica da demanda, nós economistas chamamos essa função de PIB aqui, como o PIB pela ótica da demanda, existe o PIB pela ótica da oferta, e a gente precisa validar esses pressupostos, né? Esse poderia ser um modelo de alguma outra área, né? Por que que as pessoas, o que que explica as pessoas terem depressão? Essa variável, essa e aquela. Pode ser da área da psicologia, de qualquer outra área. Um modelo que alguém propôs ou que entendeu que faz sentido, a gente precisa testar com a ciência de dados. E o PIB é uma variável que eu vou utilizar nesse curso que eu estou divulgando nas minhas redes sociais, né? Que é um curso de avaliação de empresas. Como eu falei, o PIB é um indicador macroeconômico que afeta a receita das empresas, como eu dei o exemplo das empresas de aviação comercial, né? Tem bastante sensibilidade em relação ao PIB. E aqui nesse curso nós vamos trabalhar com modelo estatístico, modelo matemático, com múltiplos, os indicadores tradicionais para avaliar uma empresa listada na Bolsa de Valores, e a gente vai conseguir avaliar nesse curso se aquela empresa ela vai ter um upside, uma valorização nas ações dela, uma desvalorização, um downside, né? Pelo valor do fluxo de caixa livre do acionista, fluxo de caixa livre da firma, pelo valor dos dividendos, desculpem aí o cachorro latiu aqui. E aí a gente consegue então decidir, puxa, eu vou investir nas ações dessa empresa, as ações dessa empresa têm uma expectativa de valorização, com base em ciência de dados, né, com base em modelo de avaliação de empresas. Também vamos trabalhar no quarto encontro desse curso, são 4 noites de 2 horas e meia, são 10 horas a carga horária. Nós vamos fazer um painel executivo no Power BI dos resultados dessa avaliação de empresa, e eu vou disponibilizar para cada participante o modelo completo de valuation, de avaliação de empresas, para que possa usar no seu dia a dia de trabalho. Se vocês quiserem, podem escanear esse QR Code aqui, vai levar para a página direto desse curso, para que vocês possam ver o programa completo do curso. Esse é o meu canal do YouTube, Ricardo Celas, podem me procurar lá. Se inscrevam no meu canal, acionem lá, ativem o sininho para que vocês possam receber as lives, tudo que eu tenho produzido semanalmente em relação a esses temas de ciência de dados, de avaliação de empresas, também do Power BI. Ou vocês podem utilizar também esse http://bit.ly/2jv/juiy, perdão, e vocês vão acessar também a página do curso, vocês podem fazer a matrícula por lá, as inscrições por lá, e terem mais informações sobre esse curso que vai acontecer dia 26 de janeiro de 2021. Lembrando que ciência de dados no ano de 2020, segundo o LinkedIn, é uma das profissões que estão em alta. Em 2021, novamente, o LinkedIn e a revista Exame mostra, a pesquisa da revista Exame, mostra que o cientista de dados é uma profissão que está em alta. Então, nós vamos ter bastante oportunidades ainda para falar aqui de ciência de dados. Me acompanhem pelo canal, estou preparando a próxima live para a semana que vem. Muito provavelmente nós vamos trabalhar a programação, utilizando Python, a linguagem de programação Python, para resolver problemas de negócio, né? Como eu falei aqui, o cientista de dados completo, né, ele domina matemática, estatística e também a ciência da computação. Então, a nossa próxima live, que eu estou preparando, a segunda live de 2021, me acompanhe no canal lá no YouTube. Eu vou preparar uma live onde a gente vai fazer cálculos matemáticos, estatísticos, utilizando a linguagem Python e utilizando o Visual Studio Code, né, como ambiente de desenvolvimento, para a nossa próxima live.
Então, agradeço a participação de todos e muito obrigado e até a nossa próxima live. Obrigado.